Tá? Bom, Vamos lá. então tá. O Fernando é o que... Bom, é o da Lota Fácil. Então, vamos lá. Então, a gente estava falando de que quando eu vou testar uma função ímpar, o resultado final, né, ele tem que ser a diferença de sinal, né? Então, se eu faço menos 1 ao cubo, menos 1. Se eu faço mais 1 ao cubo, isso aqui dá 1. Então, a diferença que nós temos aqui é o sinal. Eu entrei com menos 1 e 1. Eu obtive a diferença de sinal, né? Ou seja, entrei com menos x, né? E obtive menos f de x. Então, isso aqui é uma função ímpar. Tá. Vamos ver algumas características importantes dessa função ímpar, né? Então, vamos trabalhar com elas, para ver o que acontece quando eu estou tratando de simetria. Essas simetrias, elas são bem importantes, né? Vamos ver o seguinte, por exemplo, eu tenho aqui, classifica as funções em par, ímpar ou nem par nem ímpar, né? Então, se eu vou pegar o logaritmo, né? O que acontece? Logaritmo do módulo de x. Repara que você tem o módulo de x. Então, se eu pegar o log, né, de menos x, eu vou pegar o log de x. Sempre assim, com o sinal trocado. Tá? Sempre com o sinal trocado, de menos x e x. O log de menos x, o log do módulo de menos x, então, quanto é que é o módulo de menos x? O módulo de menos x vai ser x. Agora, quanto vai ser o log do módulo de x? Então, eu vou olhar para o módulo de x. O log do módulo de x vai ser x. O que nós estamos vendo aqui? Isso aqui é igual a esse aqui, né? Ou seja, eles são iguais. Qual é a diferença? Eu entrei com menos x e entrei com x. Então, se eu entro com menos x, se eu entro com x, tanto faz entrar com um com o outro, a minha função ela é par, né? Ou seja, essa aqui é uma função par. Agora, vamos pegar a letra B. A letra B é a mesma coisa. Se eu entro com menos x na terceira, né? Vamos apagar esse aqui, ficou meio feinho ali, ficou pequenininho. Então, menos x na terceira, mais 1. Do outro lado, eu vou entrar com x na terceira, mais 1. Quanto é que é menos x na terceira? Menos x na terceira é menos x na terceira, mais 1. Né? Como se eu tivesse menos 2 ao cubo, né? É quanto? Menos 8. Se eu tivesse entrado com menos 3 ao cubo, isso dá quanto? Menos 27. Se eu tivesse entrado com menos 4 ao cubo, daria quanto? Menos 64. Ou seja, ele sempre vai acompanhar o sinal negativo e o valor absoluto. Então, 4 ao cubo, 3 ao cubo, 2 ao cubo. Então, ficou menos x ao cubo. Do lado de cá não mudou nada, né? Então, o que acontece? Né? Dá para dizer alguma coisa? Ah, professor, ainda não enxerguei nada. Bom, vamos testar com um número. Vamos pegar um número ali. Se eu pegar o 3, tá? Vou botar o 3 e 3. Aí vai ficar fácil. Se a gente não enxerga com letra, a gente põe um número. 3. 3 deu 27. Né? 27 mais 1. E pelo outro lado, vai ficar 3. E aqui vai ficar 27. Os valores são iguais? Não. Os valores são diferentes, né? Bem diferentes. Aqui vai ficar menos 26 e aqui vai ficar
28, né? Os valores são bem diferentes. Então, não é par? Não. É ímpar? Pode dizer que é ímpar? Também não. Então, é nem par, nem ímpar. Ou seja, é nem par, nem ímpar. Né? Ou seja, ela pode ser par, ímpar ou nenhuma das duas. Ô, professor, Fale. o Cris está perguntando ali, como é que é a pergunta dele? Deixa eu só ver E aqui. se não fosse o módulo no log? Se não Se fosse o fosse módulo no log, log, ela não seria nem par nem ímpar. O módulo é o que faz ela ser par. Se não fosse o módulo, ela não par nem ímpar. Tá? Bom. Aqui eu vou dar uma ligeira, eu vou um pouquinho mais rápido aqui, porque aqui tem algumas coisas. O mais importante aqui é como a gente for ver as integrais. Mas eu já adianto a vocês algumas coisas. Bom, essa integral aqui tem umas mais para pensar. Essa aqui é ímpar. Essa aqui é par. Essa aqui é par. Essa aqui é par. Vamos ver uma coisa. Vamos pegar essa ímpar. Por exemplo, eu vou supor que o meu x é igual a... Vou botar 3. Eu vou botar x igual a menos 3. Vou fazer com o número. Vai ficar 27, né? E na menos 9, né? Porque vai ficar 3 ao quadrado. Agora aqui vai ficar menos 27 e na menos 3, melhor. Tá? Na menos 3 ao quadrado, né? O que eu disse? Menos 3 ao quadrado dá 9, então vai ficar menos 27 e na menos 9. Então, o que acontece? Qual é a única diferença entre esse resultado e esse resultado? A única diferença entre os dois resultados é o sinal negativo, né? Ou seja, uma única diferença entre os dois é o sinal negativo, então a minha função ela é ímpar, tá? Bom, eu não vou, as demais vocês depois verifiquem que elas são pares, né? Não vou fazer isso agora. Vamos ver como é que elas são, como é que fica a integral, né? Como é que elas se comportam quando eu estou trabalhando o comportamento delas na hora da integração. Isso é bem importante porque quando quem trabalha com engenharia elétrica lá adiante vai estar trabalhando com situações onde é importante você ver a paridade do sinal, né? Você tem um sinal de onda que é par, um sinal de onda que é ímpar. Isso aí passa diretamente por isso que a gente está falando aqui. Bom, primeiramente, desconfiem sempre quando os intervalos de vocês forem simétricos. Menos 1 a 1. Agora, se fosse de menos 1 a 3, isso não interessa. A simetria da função não interessava. Ah, por quê? Porque não tem simetria no intervalo de integração. Bom, a paridade só é importante quando eu estou com intervalos simétricos, de menos 1 a 1, menos 2 a 2, menos π a π. Tá? Só em intervalos simétricos. Não tem simetria no intervalo de integração, toca o barco. Tá? Não tem problema nenhum. Então, quando eu estou tratando de uma integral com uma simetria no intervalo de integração, avaliar a simetria da função pode diminuir bastante as contas. Então, o que acontece? Se eu pegar a função, essa função aqui, eu sei que essa função é par. O que eu olho aqui? Ó? Eu olho que os dois lados, né, a área abaixo da curva entre o eixo das abscissas, elas são parecidas, né? Elas são iguais. Então, eu não precisaria calcular de menos 1 a 0, melhor, de menos 1 a 1.
poderia calcular essa integral simplesmente de 0 até 1, multiplicando ela por 2, né? Por quê? Porque isso aqui é par, eu tenho essa simetria. Então, eu precisaria fazer de menos 1 a 1. Eu posso fazer de 0 até 1, ir multiplicando por 2. Simples assim. Tá? Não tinha necessidade de fazer tudo de menos 1 a 1. Eu posso fazer de 0 a 1 multiplicando por 2. Lembrando que é sempre mais fácil, às vezes, começar de 0, né? Porque aí tem menos conta. Aqui sim tem menos conta que aqui. Então, essa é uma situação muito importante quando eu estou trabalhando com função par. Se eu estou com função par, né? Eu posso tratar dessa forma. Tá? Bom, a função ímpar ela é mais querida. A função ímpar ela é mais querida. Por quê? Vamos ver o seguinte. O arco tangente é uma função ímpar. Tá? Para ver claramente aqui pelo gráfico da arco tangente que ela é uma função ímpar. Então, se eu for calcular a área, né? Se eu for calcular a área limitada pela curva e o eixo das abscissas, eu vou estar calculando essa área aqui mais essa área aqui. Né? Aí o aluno veio aqui, olhou e disse assim, tá, vai e me monta a integral de menos 1 até 1 do arco da tangente de x, dx, e vai fazer a conta. Né? Aí ele faz a conta e descobre que essa integral vale 0. E aí fica da vida. Vai para o Symbolab. Ah, não, eu estou fazendo a conta errada. Quanto ele vai dar? Menos 1 a 1? 0. Por quê? Primeiro, porque eu estou tratando de um intervalo simétrico, de menos 1 até 1. E a minha integral ela é ímpar. Então, aí vem uma regrinha bem importante. Num intervalo simétrico de uma função ímpar, o resultado sempre vai ser 0. Olha que eu usei a palavra mágica, né? Eu usei sempre. Simétrico, função ímpar, a resposta é sempre 0. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Então, se eu for montar essa integral, né, o fato do arco tangente ser ímpar, a integral é 0. Mas o nosso problema é calcular uma área. Nós queremos calcular uma área. E aí vem aquela questão que é importante. Toda área é uma integral. Porém, nem toda integral é uma área. Ou seja, a integral não é uma área. Tá? Mas a área é uma integral. Então, se eu calculo a integral, eu posso ter 0, mesmo tendo área. Como pode? Acabamos de ver isso. Ou seja, a integral não é uma área, mas a área é uma integral. Né? Isso aqui é um problema lógico. Quem faz a disciplina de matemática discreta vê umas coisinhas parecidas. Enfim, qual é a ideia aqui? A ideia aqui, quando a gente vai fazer o nosso intervalo, é provar, nós vamos fazer a conta, verificar. Sim, esse resultado é 0. Vamos fazer um intervalinho de 5 minutinhos até 9h15? Deixa eu ver uma coisa, já não são 9h15. Né? Até 9h15. E aí nós retornamos 9h15, 9h16, 9h17 e terminamos e concluímos o conteúdo da terceira live, certo? Mas tentem fazer a conta. Isso aqui é fato, isso aqui é 0. Mas tentem fazer a conta para verificar que o resultado dessa integral é 0. Certo? Agora eu vou ler o chat de vocês, né? Que eu tô vendo que bombou. E voltamos então às 9h15. Certo? Então tá. Daqui a pouco. Valeu.